Senhores e senhoras, muito boa tarde. Retomando a programação deste simpósio em comemoração aos 120 anos do Instituto Pasteur, daremos início à mesa técnica sob o tema A Importância do Território na Saúde. Convidamos como mediadora a doutora Roseli Tuan, bióloga, pesquisadora do Instituto Pasteur. Desenvolve pesquisas científicas para a identificação e o mapeamento de caramujos relacionados às esquistossomose, a identificação molecular do caramujo integrada à análise geoespacial sob modelagem de mudanças climáticas é o foco de suas pesquisas. Convidamos o doutor Antônio Miguel Monteiro, tecnologista sênior do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde coordena o Laboratório de Investigação em Sistemas Socioambientais. É formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo e possui PhD em Engenharia Eletrônica e Controle. Ciência da Computação em 1993 pela Universidade de Sussex, em Brighton, Reino Unido. Atua como professor e orientador em 3 programas de pós-graduação do INPE: Sensoriamento Remoto, Ciência da Computação Aplicada e Programa de Pós-Graduação em Ciências do Sistema Terrestre. Convidamos o professor doutor Francisco Chiaravalotti Neto, professor titular e chefe do Departamento de Epidemiologia em 2022 a 2024, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Formou-se em Engenharia Civil em 1981 pela Escola Politécnica e doutorou-se em 1999 pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Desenvolve pesquisas em epidemiologia de doenças cujos agentes são transmitidos por vetores, análise espacial em saúde pública e epidemiologia de doenças infecciosas. É bolsista de produtividade em pesquisa 1C do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Convidamos a doutora Márcia Chame dos Santos, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Santa Úrsula em 1982, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1988 e 2007. Pesquisadora titular da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Coordenadora da Plataforma Institucional Biodiversidade e Saúde Silvestre, que desenvolve o Sistema de Informação em Saúde Silvestre e o Centro de Informação em Saúde Silvestre. A palavra está com a doutora Roseli Tuan. Vocês estão me ouvindo? Está funcionando? Ok? Boa tarde a todos. É com um imenso prazer que eu estou aqui moderando essa mesa e quero agradecer ao Instituto Pasteur por abrir a oportunidade de nós discutirmos um assunto que tangencia várias áreas, como epidemiologia, o próprio diagnóstico, os territórios são vários, o território nosso do diagnóstico é o da vigilância, mas é o território geográfico, populacional, e todos eles envolvidos no processo de saúde e doença. Então, eu queria agradecer a oportunidade por trazer esses profissionais para poder apresentar para a gente temas importantes e que tangenciam as nossas áreas de uma forma geral. Então, a gente vai fazer uma pequena inversão na apresentação, e a doutora Márcia Chame vai ser a primeira a apresentar, seguida pelo doutor Antônio Miguel, e depois pelo doutor Francisco Chiaravalotti.
São 20 minutos para cada um dos apresentadores. As perguntas, por favor, encaminhadas, eu vou encaminhá-las aos palestrantes no final, ok? Aqui nessa tela não funciona. Bom, boa tarde a todos. Agradecer a organização, o convite. É um prazer estar aqui e um prazer poder apresentar para vocês o Sistema de Informação em Saúde Silvestre, que a gente chama de SIGEL, que muitos provavelmente já conhecem, e quais são as oportunidades que esse sistema pode nos trazer para a vigilância participativa das zoonoses no Brasil. Esse sistema, ele nasce em 2005, muito antes, né, de nós termos aí... Aponta para onde para passar aqui? Não, não é o laser não, mas para passar. Na direita. Bom, então, enquanto isso, mas não vai contar meu tempo, não. Enfim, mas acho que um pouco da história desse sistema, na verdade, ele começa, agora foi, né, com a ideia de realmente pensar numa possibilidade de a gente ampliar, com a participação das pessoas na sociedade, o monitoramento, a vigilância, especialmente dos animais silvestres no Brasil. Por que isso, né? Porque eu acho que essa é a demanda que a gente tem, né? Para que a vigilância efetivamente, né, para que as ações de prevenção e controle, ela efetivamente precisem acontecer, nós precisamos de uma boa vigilância. E precisamos ajudar quem está na ponta dessa vigilância. Porque ter dados de qualidade é uma questão fundamental, né? E no Brasil a gente tem um enorme gargalo na área da saúde, porque os nossos dados de saúde são municipalizados. Portanto, se nós quisermos pensar em trabalhar com modelos, ver como é que as mudanças climáticas afetam a ocorrência ou emergência de novas zoonoses, mudanças do uso da terra e tantas outras coisas, sem um dado georreferenciado, fica muito difícil, muito limitado a oportunidade que a gente tem de fazer isso. Além do que, né, a rapidez nessa informação e a localização precisa nos ajuda que o município ou quem de direito tem que fazer uma boa coleta de amostra biológica. Sem uma boa coleta oportuna de um animal na natureza, que esteja lá ou numa área rural ou urbana, né, essa amostra vai chegar em condições não adequadas a um laboratório de referência ou aos LACENs, o que seja, dificultando um bom diagnóstico. Sem um bom diagnóstico, impossível de se pensar em fazer modelos de previsão e também muito difícil de se fazer política pública que precisa ser integrada e cada vez mais integrada. E é isso que a gente vem trabalhando, pensando que seja uma saúde ou uma única saúde. Então, que oportunidades o uso do SIGEL pode nos dar e dar a todos vocês? Né? Isso aqui é como ele funciona. Nós acreditamos que qualquer pessoa no Brasil com celular na mão, ainda que numa região remota, ele possa fazer o registro de um animal com fotografia, georreferenciamento com precisão por satélite, porque o sistema funciona offline, no computador, na web também. Isso vai gerar pontos no mapa. O sistema hoje consegue identificar automaticamente diversos alertas, vou mostrar para vocês. Com esses alertas, a gente gera informação para os 3 níveis de governo, Ministério da Saúde, Estado e os municípios, para que essa coleta seja feita, como eu falei, da melhor forma possível, um bom diagnóstico consiga
reunir essas informações com ampla base de dados socioambientais, climáticas, com isso os modelos de favorabilidade que sejam interpretáveis. Por quê? Porque é o especialista que vai nos ajudar a interpretar. Modelos são só modelos que simplificam a realidade, né? Mas nos ajudam a pensar para frente. E os especialistas e a experiência de cada pessoa na sua área de trabalho, num país desse tamanho, que vai da Amazônia ao Pampa, é que faz toda a diferença, né, na preparação de ações de prevenção. Que ganhos a gente tem com a vigilância participativa? A gente ganha escala. A gente ganha a oportunidade de observar coisas na natureza que nós não temos condições de observar no todo dia, porque a pesquisa não está em todos os lugares, nem os serviços de saúde estão nos lugares, né, todos os dias, nem da defesa agropecuária, nem da área ambiental, mas as pessoas estão. E a partir do momento que nós incorporamos as pessoas como um colaborador, como um cientista cidadão, a gente ganha muito mais do que um registro. Nós ganhamos a possibilidade dessa pessoa se engajar no território que ela está, a entender os processos e a entender que ela também faz parte da promoção da saúde e da qualidade de vida no lugar onde ela vive, né? Então, essa é uma questão super importante. Esses aqui são nossos colaboradores, que vão desde agentes comunitários a pesquisadores, montanhistas, oceanógrafos, equipes de saúde, pessoal das endemias, escaladores. Esse cara aqui é um ajudante de caminhão, que é uma das pessoas que mais contribui com o CIGEL, né, em todo o Brasil. E a gente tem, então, uma parte de dados abertos. Qualquer pessoa pode ver esses dados, a localização dos registros no mapa, né? E como eu já falei, registros online, um conjunto de informações dos animais. Então, a pessoa tira uma foto e vai responder, eu estou vendo um macaco, eu estou vendo uma onça, eu estou vendo um morcego, ele está vivo, ele está morto, ele está doente, eu estou vendo um vestígio, eu estou vendo um abrigo de morcegos. Isso é muito importante para o pessoal que trabalha fazendo, né, prospecção e levantamento de risco. Se esse animal é um animal que está agredindo alguém, se ele tem alguma condição física, sangramento, uma série de coisas. Todas essas informações são extremamente simples. Por quê? Porque qualquer pessoa precisa ser capaz de preencher essa informação. Eu trago sempre uma experiência que nós tivemos quando nós fomos testar o CIGEL na Amazônia, que nós levamos celular para as pessoas, inclusive para fazer inclusão digital, e na mão das pessoas do campo, não só na Amazônia, mas em outros lugares, o CIGEL não funcionava. Até que a gente se deu conta que a pele grossa da mão de quem trabalha no campo não funciona no touchscreen, porque o touchscreen dos smartphones são feitos para quem mora na cidade. Então, nós tivemos que fazer todo o aumento da sensibilidade da tela, todo o aumento dos botões, porque o dedo das pessoas ele é grosso, ele é grande e não funciona nos nossos sistemas comuns, né? Então, isso tudo para que efetivamente as pessoas possam usar o sistema. A gente tem um contato direto com a nossa equipe do Fale Conosco, e isso tem sido uma experiência bem bacana, porque qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode mandar uma mensagem para a gente, fazer pergunta, né? E a gente sempre responde. Uma das questões fundamentais é que hoje, quando a gente encontra uma epizotia, né, na ficha, por exemplo, de epizotias, se nós encontramos, isso aqui é um caso verídico de febre amarela em Santa Catarina, né? Febre amarela, quando chega, mata todo um grupo de animais numa mesma família. Ora, isso na ficha de epizotia, vem lá 10 animais, coletei a amostra de 3 animais, nunca mais vou saber de quem é o animal que aquela amostra deu positivo. Mas, para a gente pensar em termos de dinâmica da ecologia da febre amarela, é muito importante que a gente saiba quais são os grupos mais acometidos. Os filhotes, as fêmeas, os machos, tem variação entre eles, tem variação entre espécies, né? A gente precisa desse avanço, desse entendimento. Então, hoje no CIGEL a gente faz a informação individualizada
mas nós carregamos todas as informações do lugar, georreferenciamento, tudo de uma única vez, para as pessoas não precisarem fazer isso diversas vezes, que não tem sentido, uma vez que todos os casos estão no mesmo lugar. Então, a gente só faz a complementação dos dados de cada animal. Todos os dados são passados por uma auditoria que separam esses dados, e todos aqueles que são possíveis de serem identificados taxonomicamente, são identificados taxonomicamente, e quando eles são identificados, nós geramos um e-mail que vai para o colaborador. Essa é uma maneira das pessoas também encontrarem, saberem quais são as espécies que ele vive, que ele convive no seu território. Isso gera aí também qualidade de dado importante para diversas análises. Precisão da localização. Como eu falei, a gente pega o registro, né, direto do GPS. Muitas vezes a gente tem um erro grande. E isso é fundamental em lugares, por exemplo, quando a gente está na margem de rios largos, como na Amazônia, como no Pantanal. Um erro de 50 metros vai jogar meu ponto no meio da água. Né? E se ele jogar no meio da água, que município? Muitas vezes eu tenho um município na margem do rio, município na outra margem do rio. Né? Qual é o município que eu vou acionar? Aonde é que aquele agente de saúde, aquele profissional vai buscar aquele animal para poder fazer uma coleta adequada, né, daquela amostra biológica? Então, hoje nós temos aqui, né, uma ferramenta que faz que ele vai buscar e vai buscar mais satélites e vai diminuir esse erro, e a pessoa vai parar na hora que ele achar que um erro de 9 metros é bastante adequado para o trabalho dele, muito mais do que 21 metros que ele tinha ali, né? E isso traz aí uma resolução importante. Isso, quem vai fazer essa opção é a pessoa que está trabalhando, né, ali, fazendo a investigação e a notificação. No mapa, em tempo real, disponível online, a gente clica no ícone e a gente vai ver a data, né, a fotografia, né, e o animal que vai estar ali. Impactos ambientais associados àquela ocorrência. A gente hoje vem trabalhando com uma base de dados grandes, MapBiomas, INPE, vários outros, né, bases de dados brasileiros. Mas a gente sabe que uma floresta, um fragmento some no Brasil em uma semana. Né? Um derramamento, um fogo, acontece muito rápido. E a gente quer correlacionar a ocorrência dessas mudanças com algumas emergências ou o estabelecimento de algumas zoonoses naquelas regiões. Então, a gente pergunta para a pessoa se ele vê impacto, qual é a situação fundiária, se é uma área indígena, se é uma fazenda, se tem plantação, se não tem, se tem empreendimentos de grande vulto, enfim. A pessoa vai preenchendo tudo isso. E esses são os alertas, né? Quais são os alertas? O gestor vai receber um e-mail, nesse e-mail ele vai receber o link do Google, onde ele vai clicar e vai ter o posicionamento preciso de onde aquele animal foi encontrado, ele vai ver a foto do animal e ele vai ter o link que vai acessar o CIGEL, onde ele vai ver todas as informações complementares. O que isso traz de ganho para a gente? Ora, muitas vezes a vigilância é chamada para ver um animal que está morto, quando chega lá, um macaco morto, chega lá, é um gambá, é um saruê. Deslocou a equipe, deslocou carro, fez tudo isso, gastou dinheiro que não precisava. Então, se a gente tiver a foto e a pessoa puder identificar, não, esse macaco ainda está rígido, vale a pena a gente ir lá coletar, do que só uma ossada ou um animal que estiver em decomposição. Tudo isso gera muita economia, né, e agilidade, especialmente para os municípios que têm muitas dificuldades, que, na verdade, são a maioria do Brasil. Então, hoje a gente tem alertas específicos para o vírus, né, para a vigilância do vírus do oeste do Nilo, onde a gente tem o equídeos e as aves, né, que são indicadores da ocorrência do vírus, os morcegos, para raiva, né, além dos canídeos, primatas também, que entram aí nesse grupo, roedores. Esses registros todos são dessa semana. Febre amarela, né, a mesma coisa, e aqui já é o pessoal aqui de Campinas, que, né, já usa bastante tempo o CIGEL, né, fazendo essa informação.
Na web, a gente tem os mesmos serviços que a gente tem no aplicativo e tem outros, né? A gente pode aqui navegar, né, ir direto para os meus registros, para a área de pesquisa e da área da saúde. A gente pode fazer upload de planilhas, não precisa colocar dado um por um, né, porque não teria sentido nenhum fazer isso, né, além de número de colaboradores, números de instituições e tudo isso. Para o pessoal da saúde, nós desenvolvemos o que nós chamamos do módulo SUS, o módulo onde existe um cadastramento institucional. Então, o município, a Secretaria de Saúde, uma instituição de saúde ou uma instituição, né, de outros órgãos também, ela vai se cadastrar como uma instituição. Para quê? Para ter acesso a todos os outros dados e para receber esses alertas. Esses alertas, eles não são disponibilizados para a sociedade, porque são informações sensíveis, né? A gente sempre precisa, antes de divulgar alguma informação, né, algum dado, a gente precisa saber o que a gente faz com essa informação para orientar as pessoas da melhor forma possível. Então, a gente tem o usuário SUS, né? São as pessoas que estão cadastradas dentro do serviço, né? E, como usuário SUS, a gente tem 2 módulos novos, né? Um módulo que é o módulo do desfecho e a notificação, que eu vou mostrar para vocês. Foi. Uma ferramenta interessante é a avaliação de similaridade de registros. É importante que a gente não tenha duplicidade de registros para não superestimar as nossas análises. E essa ferramenta, ela foi construída para isso. E nós podemos ver, ou num grafo, ou numa tabela, quais registros são parecidos com o quê? Né? Com quais? Esse cálculo é feito usando o tipo do animal, a distância geográfica e o tempo entre um registro e outro. E a pessoa gera uma coisa, ela vai ver, esse é o mesmo registro? Isso tira duplicidade. No entanto, quando nós observamos aquela informação e colocamos no mapa isso, essa é uma ferramenta interessante para nos apontar surtos. Então, isso aqui é um dado real também, nós temos diversos animais mortos num período muito curto, né? Então, esses dados que parecem ser similares, que poderiam ser de um mesmo indivíduo, não são, né? São de primatas que morreram todos juntos. Isso aqui é um dado de Santa Catarina. Uma semana depois, morre outro animal aqui. E, acompanhando isso no mapa, a gente consegue ver o caminho para onde os casos estão acontecendo. E essa informação é importante porque vai nos ajudar a identificar áreas onde a cobertura vacinal é baixa, por exemplo, né? Onde tem que se fazer uma campanha, enfim, a ação que a vigilância faz normalmente. Nesse módulo do desfecho, né, o objetivo é a gente ter o quê? Rastreabilidade dos dados. Porque hoje a gente tem a ficha que fica no papel, o dado que entra no SINAM, a amostra que entra no GAU, e nenhum dos sistemas conversa um com o outro, né? Então, o esforço que a gente está fazendo nesse momento é que todos os dados, desde o início, e aí o gestor pode escolher, selecionar o que ele quiser. Eu quero o período de um mês, eu quero só ver morcego, eu quero só ver macaco, e ele vai colocar lá, então, né, se aquela investigação ela está no rascunho ainda, se ela já foi feita, né, se o desfecho, como é que ele está caminhando, eu nem consigo chegar, o estado da notificação, enfim, ele vai complementar todas essas informações dentro de um único sistema. E, no fim de tudo, quando ele complementar, né, vai sair do campo até o diagnóstico final, a gente vai ter a doença suspeita febre amarela, por exemplo, o tipo de teste que foi feito, né, se foi positivo, se foi negativo, ele pode incluir um PDF de um laudo, né, e
no fim, qual foi a finalização desse desfecho, quem fez. Ou seja, quem fez isso foi o nível estadual, isso aqui é um dado de Minas Gerais, que já está colocando todos os dados fechados dentro, né, do CIGEL. Então, o que a gente passa a ter? A gente passa a ter a doença, o resultado, se tem vínculo epidemiológico, porque muitas vezes, vocês sabem isso melhor do que eu, a gente às vezes não consegue fazer o diagnóstico, mas aquilo a gente é facilmente observado. Um laudo, identificação do laudo, SINAM, outros sistemas também, porque a gente pode agregar sistemas como o do mapa, pode agregar, a gente sabe que tem estados que têm os seus próprios sistemas, né? E hoje, o GAU animal já tem o número do CIGEL, o CIGEL agora, né, já tem o número do GAU, e a gente está trabalhando para interoperacionalizar esses dados, de modo que se a gente preenche num lugar, ele alimenta o outro sistema, e a gente não precisa ficar repetindo isso, né, diversas vezes, o que gera erro, trabalho, que não é necessário. E, agora, a gente fez um trabalho no ano passado bastante grande, junto com, né, o pessoal da gerência, na coordenação de arboviroses e de zoonoses do Ministério, e para tentar trazer a notificação, a ficha de epizootia para o CIGEL digital no celular e acabar com o papel. Quando a gente fez esse exercício, nós chegamos à conclusão de que uma pessoa no município preenche 23 fichas diferentes, né? Uma para raiva, uma para cachorro, um para macaco, outro para sei lá. E, gente, 23, é impossível, né? Com municípios, né, tão pequenos, às vezes municípios com tantas dificuldades, esse tipo de coisa acontecer. Juntando todos esses dados, né, e colocando um do lado do outro, nós chegamos à conclusão de que não tem nenhum sentido fazer tantas fichas e acabamos fazendo a proposta de ter uma única ficha, que eu sempre brinco, da minhoca à baleia, a gente pode preencher uma única ficha para todos os animais no Brasil. E a gente, então, está construindo uma ficha que a gente está chamando de ficha de notificação de saúde animal. Como é que vai funcionar isso? Eu tenho o CIGEL no meu aparelho como pessoa. Eu vou fazer trilha, que eu gosto, e aí eu sou pessoa física. Mas, se eu estiver fazendo uma investigação, eu mudo o meu login e vou entrar com o meu login institucional e vou fazer a notificação que eu faria no campo, no papel, eu vou fazer no celular. Com georreferenciamento, com coordenada geográfica, com tudo isso bem bacana, e isso vai melhorar muito a vida da gente. É isso que a gente está desenvolvendo nesse momento, isso já está pronto na web, agora a gente está levando isso para o Android e para o iOS, né? Então, a gente vai ter todo esse processo, né, colocado da notificação. Todas as informações iniciais e depois o período da notificação, quem foi, se teve coleta de amostra biológica, se não teve, que coletou, qual é o órgão, como é que condicionou. E depois, né, vai abrindo várias abas, quando chegar no GAU, aquela amostra estava condicionada direita, foi possível fazer o diagnóstico, não foi. Qual é o objetivo disso? Ter essas informações para melhorar, para identificar quem é que tem dificuldade, quem é que não consegue botar uma amostra no menos 80, né? O que a gente precisa fazer para melhorar esse processo, né? Esse é o objetivo, facilitar a vida da pessoa no campo, juntar essa informação, melhorar a gestão, melhorar a qualidade de dado e política pública, obviamente, né? Além disso, o sistema permite que se exportem todos os dados por Excel. Por quê? Porque a gente tem um propósito de fazer algumas coisas. A gente não vai fazer tudo, nem quer fazer, porque a gente sabe que a gente não dá conta. Mas esse país é imenso e todo mundo pode usar esses dados para fazer, né, ter resposta para outras perguntas, para outras coisas, e por isso os dados ficam disponibilizados. Quais os avanços, né? Hoje a gente tem diversos municípios, por exemplo, como Campinas, mas São José dos Pinhais, Natal, tantos outros, né? Mas em Campinas foi muito interessante porque eles juntaram a Defesa Civil com a unidade de zoonoses e fizeram um super trabalho ainda na pandemia,
né, utilizando todos esses dados. A gente brinca que a gente faz uma premiação no fim do ano dos 10 mais colaboradores, eles já são nossos embaixadores, porque a experiência deles já mobilizou Cuiabá, a Defesa Civil de Cuiabá, enfim, é muito interessante esse processo. Então, hoje, os dados de Campinas de morcegos, por exemplo, estão todos mapeados em tempo real, e aí o pessoal da auditoria já começa a identificar quais são as espécies, sazonalidade, a relação disso com as queimadas, porque Campinas tem queimadas recorrentes, e aí começa numa outra conversa, né? E como é que a gente usa e para que a gente usa esses dados para diversas coisas. Os dados de febre amarela, que eu imagino que vocês conheçam, mas acho que vale a pena relatar de novo, quando febre amarela, depois do Sudeste, começa a descer para a região sul do Brasil, São Paulo, Adriano Pinter, Luiz, que estão aqui, né, começaram a desenhar os corredores de transmissão da febre amarela, né, que é uma estratégia incrível, né, de vigilância, e o pessoal da Secretaria do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as pessoas começaram efetivamente a usar o Sigel para quê? Para validar esses corredores. Então, isso aqui, né? E hoje a gente tem uma mortalidade de febre amarela humana no Brasil, né? A gente alcançou aí mais de 90% de efetividade, tem muito macaco morrendo, mas a gente não ouve mais ninguém, quase ninguém morrendo de febre amarela, por causa disso, né? Porque essa foi uma estratégia que juntou o pessoal de São Paulo, o Sigel, o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde, mostrando que é esse trabalho integrado que faz, né, acontecer. Então, isso foi possível identificar as áreas vermelhas com o vírus circulando, laranja onde chegaria em 2 meses, verde chegaria em 4, 6 meses, e com isso as pessoas foram vacinando todo mundo com calma, sem atropelo, sem confusão nos postos de saúde, dando tempo para a fábrica de Biomanguinhos produzir as vacinas necessárias, né? Que isso também é bastante importante. Essa mesma estratégia foi usada ao contrário em Goiânia. 2020 começa a morrer um monte de macaco no meio da cidade de Goiânia, com febre amarela, só que a gente não tinha as rotas de onde o vírus vinha, então a gente usou os modelos de favorabilidade de ocorrência, 200 quilômetros, e construiu os corredores, o pessoal da vigilância foi fazer vacinação, captura de mosquitos, né? Enfim, né? E essa região tem aí um bloqueio de febre amarela importante, além de outros. Os resultados é que a gente vê números grandes de casos humanos a partir de 2019. Isso cai de uma maneira bastante importante, né? Esses dados estão nos boletins epidemiológicos, né? E vem se mantendo desta forma, 2022, 2023. Hoje a gente tem os mapas de calor mostrando onde o vírus, né, passeia aí no Brasil, e isso é importante para a gente manter áreas, né, de atenção. A mesma coisa com o vírus do oeste do Nilo, mas que obviamente significa a mesma coisa para monitoramento da influenza aviária. Afinal de contas, quem são os alertas são as aves, né? Então, aí, de novo, a necessidade da integração entre a saúde humana e a saúde animal, porque essas coisas todas estão relacionadas, né, e precisam ser trabalhadas de uma maneira conjunta. Hoje a gente trabalha com modelos bastante sofisticados, usando o quê? Os dados georreferenciados. Isso oportuniza que a gente ganhe uma escala e uma precisão bastante grande nas avaliações. Então, a gente usa aí diversas técnicas, mais de 30 mil camadas, né, ao mesmo tempo, para tentar entender, né, o que faz que aconteça uma emergência, um surto de febre amarela, entre outras coisas. Diversos modelos gerados, né, justamente para estudar, para se pensar, para tirar algumas camadas, usar outras camadas, identificar quais são efetivamente, né, aquelas que de fato têm importância. Uma delas é a questão da fragmentação ambiental,
né? Isso tem sido observado, o pessoal de São Paulo também observando, já publicou um trabalho mostrando a mesma coisa, né? A rapidez com que a transmissão se dá nos ambientes fragmentados, e isso tem um enorme apoio à conservação da biodiversidade, né? Mostrar que áreas bem preservadas e grandes, além de tudo aquilo que a gente diz de serviços ambientais, água, solo e tudo isso, elas também diluem a transmissão de doenças. E isso é um valor de extrema importância, né, para a sociedade brasileira. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo com a Silene, lá na coordenação de zoonoses, com as raposas, os cerdóceos todos no Nordeste, mostrando áreas de distribuição onde a raiva nos canídeos acontecem, mas elas, né, tem lugares que elas tornam a ocorrer. Então, quais são os fatores que tem nessas áreas de recorrência, juntando aí uma série dessas características, e aqui não dá para a gente ver, mas, na verdade, aqui mostra, né, as características socioambientais dos municípios onde não tem recorrência e aqui as características que têm recorrência. E é em cima disso que a gente vai buscar esses espaços para que a gente, então, possa ter melhores ações. Silene vai publicar esse trabalho em breve, né? Então, vocês aguardem que vai ficar bem bonito. Então, finalizando, gente, a gente precisa antecipar, né? E o que a gente faz é só correr atrás dos prejuízos, e nós todos sabemos bem disso. Para fazer isso, a gente tem que fazer vigilância, né? Vigilância ambiental. A vigilância ambiental não pode estar desconectada da vigilância das zoonoses. As fumaças das queimadas, a gente está observando, estão empurrando os animais, mosquitos e morcegos, para as bordas, onde animais silvestres estão entrando em contato com as pessoas. Isso é uma iminência de uma série de coisas que podem acontecer, que a gente tem que estar muito atento, né, a esse tipo de coisa. Mas a gente só vai conseguir fazer isso, entender esses processos, se a gente tiver dado. Então, dados de qualidade são capazes de mobilizar tudo isso. E as pessoas que estão no campo também são capazes de nos ajudar, né, a entender e aumentar essa base de dados para que a gente consiga compreender, né, essa grande dinâmica num país como o nosso de uma maneira melhor. Essa é a nossa turma lá do CIGEL, uma turma muito jovem, né, mas muito comprometida, e muitíssimo obrigado aí pela atenção. Obrigada, doutora Márcia. Eu queria agora chamar o doutor Antônio Miguel, do INPE, o Miguel, para continuar e apresentar sua palestra. Vamos lá. Está muito calor aqui, tá? Bom, boa tarde. Primeiro, queria agradecer, é um privilégio e uma honra estar aqui, a convite da comissão organizadora e minha amiga e parceira, coordenadora da mesa, Roseli. E também é um privilégio participar da celebração de 120 anos de uma instituição e 50 anos de um programa. Programas e instituições longevos no Brasil não são uma regra, né? Na saúde, é um dos poucos lugares onde isso ainda existe, infelizmente, né? Enfim, eu sou engenheiro, então eu posso falar bobagem, né, que vocês vão falar, coitado, ele é engenheiro, não tem problema, deixa ele, né? Então, já me perdoem aqui. Também é bom rever os amigos, Márcia, Chico, eu não via há bastante tempo, Chico. E eu vou falar talvez, um pouco do que a Márcia colocou, pode deixar que eu estou vendo, não vou cair não. Não, veja a minha apresentação, não me veja não.
Mas começar, a Márcia no CIGEL falava um pouco dessa integração, um sistema muito bacana, que tem, enfim, muitas coisas, chegou aos modelos no final, como é que a gente pode, a partir de um sistema de informação, criar dados. E o que eu vou tentar fazer é um pouco do que a gente tem, ao longo dos anos, evoluindo um pouco com os nossos parceiros, né, com os nossos epidemiologistas, nossos biólogos, enfim, quem é, de fato, do ramo, do serviço, da vigilância, começar a entender que talvez a gente precise começar a colocar um outro olhar sobre os instrumentos da vigilância, um olhar um pouco mais integrado e um olhar que comece a fugir um pouco das caixinhas mais convencionais que a gente começa, ou geralmente vai trabalhar e delinear os estudos epidemiológicos. Aliás, eu vou falar depressa porque eu tinha 30 minutos, Roseli falou que tem 20 agora, então eu vou ter que estar igual um maluco aqui. Quando tiver 5 minutos, você me avisa, que aí eu vou correr mais ainda. Então, eu vou falar sobre saúde, território e desenvolvimento. E, na verdade, o que eu quero dizer, eu vou tentar explicar o porquê essa tríade e por que isso é importante. O território, obviamente, é mais fácil. O desenvolvimento aqui, a gente está falando de uma questão importante que a gente tem trabalhado, que é a economia. Né? A economia é um motor, e a economia tem os sistemas econômicos e a economia. A economia nasce como um sistema social. A gente produziu economias, diversas economias, há muito tempo. E a gente produz, a gente vive em diversas economias. Existe um sistema econômico hegemônico, mas existem diversas economias. E essas economias apresentam possibilidades. E essas possibilidades têm tudo a ver com os desfechos de saúde ou com os processos de saúde e doença e com a vigilância. É isso que eu quero demonstrar para vocês. E talvez a gente tenha que olhar, além dos elementos, né, da paisagem física somente, um pouco dos fragmentos, ou da ecologia desses biomas, desmatamento, ou isso ou aquilo, as relações um pouco, num nível um pouco maior. Né? Quais são os sistemas, os modos de produzir que transformam, de fato, aquelas paisagens? Quais são os drivers, as forças que estão transformando essas paisagens? E o que transforma essas paisagens são os elementos da economia. Por isso, saúde, território e desenvolvimento tem que andar junto se a gente quer começar a pensar novas estratégias para a vigilância, mas também novas formas de estabelecer a nossa relação com os processos de saúde e doença, com a nossa saúde ou com o nosso adoecimento. Então, é sobre isso que eu vou falar. Mas nenhum homem é uma ilha isolada. Né? O John Donne é um poeta metafísico do século XVI, que eu gosto muito. E essa é a verdade. É lógico que eu não estou aqui sozinho. Né? Eu estou aqui, venho desse laboratório e desse monte de gente que trabalha junto comigo, aluno, estudante, Isabel, Pedro e Silvana, que coordenam isso comigo, ecólogos, biólogos, médicos, veterinários, enfim, geógrafos, cartógrafos, e esse bando de gente é que permite, bando de gente e bando de disciplinas que permitem a gente conversar com outras disciplinas. Essa é a parte mais difícil, né? A gente entender um pouco ou fazer um esforço para compreender o que o outro está tentando nos dizer. Isso é muito difícil. Né? É muito bonito falar em trabalho interdisciplinar, mas é muito difícil executar, porque trabalho interdisciplinar tem um bicho esquisito no meio que chama gente. Gente é complicado. Os bichos da massa são mais fáceis, mas gente não. Gente é difícil. Né? Gente é complicado. E por que todo mundo faz isso? Facilita um pouco, talvez por isso a gente tenha entrado, porque os processos de saúde e doença são, de fato, sistemas complexos, de base territorializada. Márcia mostrou quase sempre isso, mas de relações e dependências diversas, muito complexas, é uma interação muito grande. E, ali, no meio disso tudo, os fatores de escala. Aqui é só Cristóvão Barcelos, o Cris, um parceiro, modificado um pouco dele. Mas é isso, né? A gente tem, na moradia, a gente tem o indivíduo, dentro da moradia, o indivíduo tem a família, aliás, tem muitas famílias em uma moradia, né?
São Paulo, a gente vai ver isso. Se a gente trabalhar com o sistema do CAD único, a gente vai ver isso ainda mais, né, para quem recebe até R$ 108 de per capita por mês. E essas relações que vão da moradia com a vizinhança, com a rua, com o bairro, a vizinhança com o município, ou com uma bacia hidrográfica, ou com uma zona quente, enfim. E essas coisas estão todas juntas e misturadas, e isso é um inferno, né, para a vida da gente, pensar e compreender processo. Por isso que os engenheiros, às vezes, ajudam. Eles botam o mundo em caixinhas e tentam fazer a relação dessas caixinhas. Simplificam para tentar ganhar complexidade depois, né? Nem sempre simplificar é a solução, né? A gente precisa entender isso, porque os processos são complexos. Então, eles precisam de um olhar complexo. E os instrumentos são muito mais simples do que a realidade. E aí, porque tem muitas outras condições intervenientes, né? Muito mais do que clima e ambiente, que são determinantes de toda essa confusão, né? Uma sociodemografia, as condições de proteção e desproteção, as dinâmicas econômicas, os diferentes processos de urbanização. O Brasil é muito distinto, diferente de como isso acontece, as economias são muito diferentes, né? Os serviços são muito diferentes, de saúde em particular, a produção social do espaço da vida cotidiana é diferente em cada lugar, em cada estado, em cada unidade de agregação dessa, né? Se eu olhar para São Paulo é uma coisa, para um município no Vale do Ribeira é uma, para um município na região metropolitana do Vale do Paraíba é outra, e dentro dela, no litoral norte, é diferente do que alguém que está na serra ou de que alguém que está no vale. Então, são muitas outras variáveis, e a ideia básica para trabalhar com essa interação saúde, território e desenvolvimento vem da ideia de que a ação humana, nossa ação, produz espaço, né? E, portanto, ela transforma a paisagem, né? E, quando ela transforma a paisagem, essa paisagem transformada é uma produção social. Tá? E a gente não pode esquecer disso, né? E o marco conceitual disso está muito lá atrás, está no começo do século XX, que a gente pode usar. A gente não tinha instrumentos. Hoje a gente tem melhores instrumentos para que esses elementos que lá no começo do século XX, né, um parasitologista, o Pavinovski, e um geógrafo humano, chamado Maximilian Sorre, pudesse estabelecer as bases um pouco dessas coisas. Pavlovsky, com um corte um pouco mais específico, né, das condições ambientais e a produção de doenças, relacionadas à produção das doenças infecciosas, e, em particular, parasitárias, e o Max Sorre, que diz, olha, tudo isso, ao mesmo tempo, quer dizer, eles não dialogaram exatamente naquele momento, dialogaram mais tarde, e que vai dizer, olha, tem um negócio bem maior nesse campo de produção de doença aqui. Todas as coisas, todas aquelas relações, escalas, estão envolvidas nesse negócio que forma uma unidade biológica maior. Essa unidade biológica maior está muito associada, talvez, ao que seja o melhor do conceito de uma só saúde, ou de saúde única, ou como a gente queira chamar. Mas o Sorre colocou mais complexidade, porque trouxe gente para esse negócio e as relações das gentes com o seu lugar e entre elas, né? E a isso ele chamou, lá em 1933, de complexo patogênico, que é uma coisa que a gente não conseguia expressar, a gente não tinha instrumento, dado, elementos, forma de expressar. Expressar como? Expressar na forma mais simples, como diz o Cristóvão, no mapinha, né? A gente fica bravo. Ele faz mapinha. Mapinha. Demora horas para fazer, o cara vai me dar um mapinha aí. Mas é mais ou menos isso mesmo. Cristóvão está certo, mas está errado. Ele é um produtor de mapinha e bom. Tá? Então, o ponto de partida da gente foi esse, né? O que a gente consegue observar e conseguir elementos mensuráveis, porque a gente trabalha com uma abordagem qualitativa, quantitativa, e a parte quantitativa precisa dos elementos mensuráveis, é que a paisagem, para a gente, é uma mediação para a gente encontrar esses territórios. Os territórios são o quê? São os lugares de vida e de vivência. Os territórios de vida e de vivência e os territórios de produção e dos modos de produzir a vida das pessoas. E eu posso observar esses territórios em várias escalas, hoje muito mais. Márcia mostrou isso com o CIGEL, com as várias possibilidades da gente mostrar esses diversos territórios, né? E as diversas características dele na hora que alguém coleta e mostra onde está aquele animal e tal. Então,
a paisagem é uma mediação muito boa para esses territórios, numa certa escala do que a gente pode trabalhar e pensar na vigilância. E isso tem implicações metodológicas, porque se eu pensar assim, eu posso hoje começar a possibilitar a gente a inserir novas, porque na verdade não são novas, tá? São evoluções de tecnologias do domínio geográfico, então sensoriamento remoto, imagens de satélite, etc., geotecnologias de todo tipo, né? GPS, celular, todas essas coisas, e as novas, que também não são novas, tecnologias no campo dos métodos de aprendizagem por máquina, que hoje todo mundo chama da tal de IA, que o Chico sabe muito mais do que eu e vai falar para vocês sobre isso melhor. E aí essa interseção gera esse aspecto metodológico que a gente não vai falar nem do Pavlovsky, nem exatamente do SORRE, mas tentar chegar mais perto das complexidades que um complexo patogênico apresenta, para que a gente possa representar, ter uma expressão territorial desse negócio, e essa expressão territorial é um mapa que pode servir a gente, então, para orientar uma série de coisas na vigilância, que é isso que a gente vai tentar ver. Tá? E aí eu vou usar a paisagem como território, de uma maneira mais livre, né? Se há geógrafo aqui vai me bater, mas eu sou engenheiro, não tem problema, então posso falar isso. Vou observar padrões e processos com dados, mas uma coisa muito importante, que vocês estão chegando ali no final, é que eu não posso abrir mão de conhecimento local, trabalho de campo, ou os trabalhos como o do Tigel, ou um banco de dados que tenha uma informação que seja curada, com curadoria, que eu possa usar no final da minha história. Senão, eu vou despregar do chão e vou viver nos Random Forest, nos SVM da vida, e eles produzem tudo, gente, tudo. Tudo é bem produzido lá. Você só não sabe se aquilo tem aderência à realidade de onde você está. Tá? Então, o que a gente faz é buscar essas representações, que capturem essas complexidades desses processos usando isso. Então, isso permite a gente, utilizando a paisagem, identificar, medir e caracterizar padrões espaço-temporais para esses territórios de vida, vivência e de produção e os modos de vida a ele associados, de maneira que a gente reflita isso num mapa associado a um determinado processo que eu estou olhando, de saúde ou de adoecimento, que a gente queira ver. A ideia básica é que essa paisagem vai ser representada como um conjunto de células. Então, esse chão aqui, é só vocês olharem para o chão. É isso aqui que é a nossa representação básica. Em vez desse negócio ficar em losanguinho, pensa isso como um tabuleiro de xadrez, e é isso que a gente vai representar. Cada pedacinho desse, cada negocinho desse aí no chão, é uma célula desse conjunto. O conjunto é um espaço celular, e cada célula é uma paisagem, e o conjunto todo é a paisagem inteira, completa. Então, cada paisagem pode ser medida, caracterizada, identificada, ela pode conversar com a paisagem do lado e pode conversar com a paisagem inteira. Então, basicamente, eu preciso, e ela aceita que eu coloque nela dados de diversas naturezas, um ponto, um polígono, uma informação que vem do município ou do setor censitário. Então, ela pode acomodar um conjunto diferente de informações, o que facilita algumas coisas que a gente vai ver para frente. E deixa eu correr. Mas, basicamente, é isso que a gente tem. Então, a paisagem é isso, é o Mondrian. Então, nosso mapinha, no final, não vai ser mais parecido com aquele mapa de municípios, mas a gente pode voltar aos municípios, agregando de novo aos bairros, mas ele é um Mondrian, parece mais um quadrinho de Mondrian, né, cheio de célulazinhas e tal. Duas experiências para mostrar como é que a gente tem usado essa ideia numa série de problemas. Essas duas experiências a gente vai olhar nas paisagens da Amazônia, e aí a gente vai olhar na escala do bioma da Amazônico, e olhar para uma coisa aí, um pouco, essas células vão ter uma resolução maior, depois a gente vai agregá-las por município, vai dar respostas por município, olhando para o que a gente está chamando de tentar revelar se eu tenho complexos de coocorrência. Por exemplo, malária Chagas. Tá? Malária Chagas coocorrem onde na Amazônia? Porque se isso acontece, a estratégia da vigilância precisa mudar. Né? Não é que precisa mudar, ela pode continuar sendo assim, mas ela seria mais efetiva se ela tentasse trabalhar a ideia de que essas doenças coocorrem, e há uma razão para isso,
em alguns lugares, em outros não. E depois a paisagem do Médio Paranapanema, que é uma paisagem que eu encontrei com a Roseli, com o Adriano e com outros parceiros, para trabalhar com esquistossomose, que parece, né? Não, mas é uma doença, e de uma área de endemia, de baixa endemicidade, o que é importante, porque é uma região cheia de circulação e rios e com potencial de retomada em função das mudanças que a gente vai tendo aí, uma série de mudanças que a gente está tendo, principalmente na transformação da paisagem, mas associada às transformações de clima e algumas outras. Tá? Na Amazônia, o projeto Simbiose Trajetórias, que a Cláudia Codesso, da Fiocruz, coordena, e junto comigo, co-coordeno, sou funcionário da Cláudia, organizou aí um monte de gente para a gente tentar responder partir dessa pergunta. Tá? A saúde humana na Amazônia depende de dessa pergunta, não, dessa hipótese, de um conhecimento integrado, de como as trajetórias de desenvolvimento econômico, em particular, aquelas associadas à economia agrária, porque a economia agrária é uma economia que, de fato, adere ao terreno. Eu não tenho como produzir os elementos, eu não tenho como produzir ativos da economia agrária sem ter o ativo terra. Não tem, certo? Ainda não. Eu tenho que plantar soja, eu tenho que ser um extrativista, eu tenho que coletar alguma coisa, eu tenho que fazer alguma transformação no recurso terra, que lá é uma paisagem florestal. E assim, quando eu afeto essa paisagem florestal, eu afeto a diversidade de vida, né, das vidas que existem nesses territórios, modulando o risco de adoecimento dessas populações. Tá? E aí a gente tentou fornecer uma estrutura para debater conjunto essas dimensões, e a gente teve que começar pela dimensão econômica, e fomos buscar aí um economista amazônida, professor Francisco Chiquito, os amigos, que definiu uma tipologia dos sistemas de produção na Amazônia, que basicamente define dois agentes que têm racionalidades microeconômicas muito diferentes, que eu vou chamar de agentes camponeses e de agentes patronais. Os agentes camponeses têm um modo de produzir que está associado à floresta viva, porque a floresta é recurso. Na verdade, a floresta é meio de produção. E os agentes patronais estão associados a uma natureza morta, porque a floresta é insumo. Então, eu não preciso da floresta para produzir soja. Eu não preciso da floresta para produzir milho em grande escala, grãos em grande escala. Mas eu preciso da floresta se eu quiser produzir, por exemplo, cacau conjugado com floresta. Ou preciso da floresta se eu quiser trabalhar numa perspectiva extrativista, mas uma extrativista que não é economia de subsistência, essa economia existe, é forte. Nessa história de falar, o Chiquito tem estudos para mostrar para a gente que é uma economia pujante. E ela não está aí de agora, os camponeses estão na Amazônia há 250 anos. Tá? Então, baseado nesse sistema do Chiquito, que mostra, então, como é que essas coisas estão se desenvolvendo. Eu tenho 3 trajetórias camponesas e 3 trajetórias patronais, isso está mudando. Né? Ele usa os dados do censo agropecuário, que é um problema, só vemos isso de 10 em 10 anos, então a dinâmica fica difícil da gente ver como é que isso está ocorrendo agora. Tá? Aí, o que a gente fez nesse caso, e é importante ver a dinâmica, porque algumas alternativas, se eu escolher uma trajetória camponesa ou uma trajetória patronal, uma bloqueia a outra. Essas trajetórias elas estão concorrentes, elas trabalham em competição ou em cooperação, mas trabalham. E elas modificam essa área. Por exemplo, aqui nos sistemas agrários do açaí. Quando a Embrapa fornece uma planta modificada que vai poder agora existir em terra firme e não necessita mais da várzea, eu começo a ter um sistema patronal do açaí. Então, o açaí, que pode ser uma solução, ele pode virar uma commodity, vai virar um problema. Então, tudo tem que ser pensado, porque o açaí de terra firme vai modificar completamente a paisagem florestal. É uma monocultura de açaí. Então, E aí, a gente usando isso nesse primeiro momento, a gente fez uma dimensão epidemiológica, uma série de doenças, a gente olhou, fez uma análise da dimensão epidemiológica, uma série de doenças vetoriais, uma série de elementos ambientais, e olhando aquele gráficozinho, tentando chegar a isso, a gente colocou essas trajetórias econômicas, ou seja, em cada quadradinho nosso agora, eu sei mais ou menos qual é a trajetória que está ali. Que tipo de sistema? É um patronal ou um camponês?
E eu estou olhando, em vez de olhar para desmatamento ou fragmento, eu estou olhando o que está mudando. Está mudando a economia agrária na direção de um sistema patronal. Esse sistema patronal vai fazer essa transformação aqui. E essa transformação vai fazer com que, nessa parte do bioma, não existam mais certas condições para certas coisas e passe a existir condições para outras coisas. Então, em vez de olhar desmatamento, a gente está subindo um nível. Estamos olhando o desmatamento é só sinal, né? Só sinal de alguma coisa, ele não é o desfecho de alguma coisa. O desfecho é a trajetória tecnológica, a trajetória técnico-produtiva rural. Que sistema eu estou usando para produzir agora? É um sistema de natureza viva ou é um sistema de natureza morta? Essa é a questão. Tá? E aí a gente trabalhou isso e conseguiu observar uma série de coisas. Né? Eu vou ser rápido, o artigo está publicado, vocês podem olhar com mais detalhe. E para fazer isso, a gente teve que gerar um banco de dados que nos também permitiu publicar outro artigo na Nature Scientific Data, que essa base de dados para todos os municípios da Amazônia, com todas as informações epidemiológicas, das trajetórias e ambientais e climáticas foram colocadas lá, e agora estão disponíveis para todo mundo que queira trabalhar também, são várias, enfim, também podem ser apresentadas na forma de mapas, e estão nessa área pública, onde você pode descarregar esse dado, e agora a gente está tentando, aí, junto com esse dado, agora identificar esses complexos. E um deles que a gente identificou foi o complexo Malária-Chagas. O modelo é um pouco complicado, nem eu entendo direito, é um modelo linear, generalizado, com variável latente, não me interessa o nome aqui, mas o que ele faz é o seguinte, ele consegue, através de alguns controles, mostrar para a gente que essas doenças realmente acontecem juntas em alguns lugares e que os determinantes dessa junção, delas duas aparecerem juntas, são certas características que estão associadas àqueles sistemas técnico-produtivos rurais e a outros elementos que entraram aí, como uma caracterização daquela paisagem, o core, né, o centro da paisagem, ou como a pobreza rural ou pobreza urbana, que a gente criou um novo indicador de pobreza para a Amazônia, regionalizado, porque essa ideia que é persistente de falar que a Amazônia, né, é pobre, a Amazônia é miserável, etc., olhando uma perspectiva de desenvolvimento que vem do Sudeste, né, o Chico de Oliveira já falava isso, não o nosso Chico, mas o Chico de Oliveira falava isso, a hegemonia paulista. A hegemonia paulista faz muito mal ao Brasil. Então, quando eu olho para a Amazônia com o olhar de São Paulo, o desenvolvimento da Amazônia é pensado de uma certa maneira, e, portanto, não que não haja pobreza na Amazônia, sim. A questão é como eu vou enxergar essa pobreza. Né? Na Ilha da Onça, por exemplo, num trabalho recente lá, feito pelo grupo dos nossos economistas, eu tenho uma renda de 6 mil mensais com extrativismo de açaí, 6 mil per capita, Ilha da Onça é perto de Belém, e, portanto, isso não é pobreza. Né? Mas tem outras necessidades interessantes. Então, a gente usa uma pobreza multidimensional, que é uma medida, mas não interessa agora. Mas, com isso, a gente detectou isso, e isso tem implicações para a vigilância. Tá? Então, para fazer isso, a gente tem que buscar essas economias. O que a gente faz? Usando a ideia de unidade de paisagem de produção, a gente está tentando trabalhar as ideias do Chiquito para que a gente possa ter, anualmente, ou de 2 em 2 anos, a dinâmica desses sistemas. A gente olha para a paisagem, não para o dado do censo. E, a partir da paisagem, a gente faz uma associação com esses sistemas. Porque esses sistemas, natureza viva e morta, deixam pegadas na paisagem que a gente pode observar e classificar como um sistema ou outro, tá? Juntando uma série de informações. Então, a gente está mapeando a dinâmica dessa economia, é isso que a gente está fazendo. E, em cima dessa dinâmica, todos os outros dados. Tá? A gente cria, primeiro, uma tipologia, isso é o mais importante, né? E essa tipologia é inteligência natural, não é artificial. Né? A gente tem que conhecer bastante, aí depois, as nossas técnicas de aprendizado por máquina, a gente vai ensinar para esses algoritmos o que a gente está achando e dizendo que é. Então, se a gente errar a tipologia, se a gente for ruim em teoria, se a gente não tiver o conhecimento que precisa ter de campo, teoria, etc., a gente vai fazer péssimas tipologias e ter péssimos mapeamentos. Então, depende de quê? De gente bem informada, bem treinada, e com capacidade de conhecer o campo e as doenças para que a gente possa descrever boas tipologias. Tá? Essas tipologias são condensadas, né, em tabelas descritivas, geram, então, essas situações. Então, uma tipologia, que é uma APL, uma unidade de paisagem de produção,
corresponde a uma trajetória tecnológica, e com isso, ou corresponde a mais que uma, e com isso a gente pode mapear células de 2 por 2 quilômetros, 4 por 4, 5 por 5, 10 por 10, 1 por 1 quilômetro, e mapear essas trajetórias nessas coisas. Fazendo uma série de, aí é confusão, não interessa aqui, mas vai para lá, vem para cá, pega o dado de campo, bota as não sei quantas camadas que a Márcia citou, a gente vai botar. A diferença é que a gente usa um método supervisionado. Por enquanto, a gente não acredita, não é que não acredita, a gente fez teste, mas acha que é melhor. O que é supervisionar? Inteligência natural guiando a inteligência artificial. Tá? Eu quero que você identifique isso aqui, porque isso aqui eu sei que é bom para caramba, que é isso mesmo, e eu fiz isso num conjunto de pessoas que sabem muito mais que você. Tá? E aí a gente seleciona isso tal, e passa por um algoritmo, um dos algoritmos de aprendizado de máquina, baseado em árvores de decisão, e esse algoritmo é supervisionado. Eu tenho que escolher amostras. E quanto melhor as minhas amostras, melhor é o meu mapeamento, claro. E com isso, no final, eu tenho os meus Mondrians. Aqui eu estou mapeando a região de produção de açaí com aquelas tecnologias para depois colocar chagas e malária nessas regiões também e observar a relação de novo. Aí é no Baixo Tocantins, aqui é no Baixo Tapajós, o Mondrian também com essas economias mapeadas, utilizando esse processo que eu coloquei aqui. E aqui uma série temporal de PLUs que estão ligados às TTs, lá no Acre, né, onde a gente está integrando com os dados de ocorrência do CIVEP, e aí a gente está vendo a dinâmica da malária com a dinâmica desses sistemas. Como é que eu estou mudando os sistemas patronais e camponeses e como é que eu estou mudando a dinâmica da malária. Então, não quero olhar mais para desmatamento, eu quero olhar para essa dinâmica da economia agrária e ver como é que ela está transformando a paisagem da doença também. Tá? E o outro, para terminar, é o mapeamento de risco integrado, que é um projeto que o Adriano coordena no Brasil, junto com o Roseli, que muito gentilmente me convidaram para participar, e que também Stanford faz parte, e o CPQRM, o René Rachou, em Minas Gerais, mas nós temos trabalhado mais juntos aqui, eu, Roseli e o grupo do Adriano, financiado pela FAPESP e tal. Nesse projeto, a gente foi para o Baixo Paranapanema, e aqui a ideia é um pouco, a gente não está mapeando as unidades de paisagem de produção, mas as unidades de paisagem da esquistossomose. É uma ideia de tentar mapear o complexo da esquistossomose por célula, né, na região do Baixo Paranapanema. Para quê? Para poder facilitar, de alguma forma, na vigilância, um pouco da vigilância mais ativa. Ó, vá procurar caramujo nesse lugar aqui, vá procurar caso nesse lugar aqui, para poder melhorar um pouco da busca ativa. Então, pegamos essa região e também tentar entender se esse negócio não pode reemergir ou ter com as dinâmicas que eu tenho de modificação de paisagem nessa região. Aí o Baixo Paranapanema, Ourinhos, esqueci agora, Ourinhos, vários outros. Me ajuda aí, Roseli. Assis, né? Está aqui. E aí, os famosos, eu tomei conhecimento dessas rapaziada mais recentemente, eu geralmente trabalhava com Chico, gosto mais dos mosquitos, não é que eu gosto, eu nasci mais trabalhando com os mosquitos, aí a Roseli me apresentou essa turma aí e também gostei, são bacanas, todos eles têm várias qualidades interessantes. E esse é um trabalho da Raquel, com o Roseli e o grupo, tem pelo menos, ou seja, tem que trabalhar com malacologista, tem que trabalhar com gente que entende do ramo, com gente que foi a campo, que tem esse dado, porque senão a máquina não aprende nada. Aliás, aprende, mas não aprende o que presta, né? Aprende o que não presta. Então, a gente tem olhado isso e com mais detalhe Ourinho, porque teve casos e, enfim, está mais ativo um pouquinho a coisa lá. Isso gerou uma dissertação de mestrado durante esse período que a gente está trabalhando, da Vívia, que acabou de acabar, que está gerando um artigo que a gente deve mandar agora para a PLOS, que, na verdade, faz esse mapeamento das paisagens de risco e as implicações para o controle da doença, dadas as perspectivas que se tem para a esquistossomose, enfim, colocados pela OMS e tal. Então, basicamente, a gente vai tentar fazer a parte inteligente da coisa, né? Desculpa, eu acho que aqui a gente tem que fazer uma tipologia, né? Então, a primeira coisa é essa. E aí, Roseli, Raquel, os malacologistas foram fundamentais para sentar junto e ter uma primeira aproximação do que seriam os tipos de paisagem
potenciais para isso, para aquilo, enfim, para transmissão, para não transmissão, para o caramujo existir, mas não ter contato, para ter contato. E, com isso, a gente foi montando a tipologia dessas paisagens, né, da esquistossomose no baixo. Isso são visitas a campo, e cada uma delas vai sendo explicada. Isso tudo pode ser revisado, revisitado depois, melhorado, depois que a gente vai avaliando o resultado dos mapas, né? A descrição mais técnica, enfim, e um monte de variáveis mensuráveis que entraram em cada célulazinha dessa. Então, presença de rede de drenagem, com densidade, domicílios, uso e cobertura naquele lugar, minifúndios ou imóveis de pequena propriedade, área urbanizada e mosaico de uso, presença de imóvel, a situação da rede, que o REND é um algoritmo que dá para a gente uma situação da rede de drenagem, poluição da água, vias de circulação, que tipos de vias eu tenho ali, vias expressas, vias curtas, vias de pedestre, vias que as pessoas circulam a pé, declividade na borda desses corpos, enfim, uma série de variáveis que definem cada tipo daquele, e aí eu crio o meu Mondrian, sem nenhuma pintura nele ainda, uma caixa vazia, um monte de quadradinho vazio, dos quais eu vou colocando todas aquelas variáveis ali dentro, as que definem aquilo que eu estou chamando de tipos, né, presença e tal, e aí eu cato as amostras de, aquele tipo que eu disse 1, eu tenho que ir lá, eu, Roseli, Vivian, essa aqui é tipo 1, tipo 1, tipo 1, essa aqui é tipo 2, ou seja, 897 amostras, 601 de treinamento, 286 de avaliação, 300 árvores geradas, e aí, um balanço dessas árvores, a gente conseguiu uma primeira classificação, que apresentou o que a gente chama aí, dividido em 10 tipos, essas áreas, 10 áreas classificadas, e essas áreas classificadas podem ser em ourinhos, né? Só para dar um zoom em ourinhos, a gente está vendo, então, aquele Mondrian é o que vai acontecer. Cada célula aqui tem 500 por 500 metros, tá? Ainda é um modelo mais grosso, pode ser 100 por 100 metros, por exemplo, que vai cair aqui na cidade de Ourinhos, aqui é uma imagem de satélite mais recente de Ourinhos, e aqui uma avaliação dessa classificação para Ourinhos, Ribeirão do Sul, enfim, com os dados que a gente tinha. Vamos avaliar depois. Caiu na célula, achou realmente o pessoal tinha encontrado caramujo, caso tem pouco, mas encontrou caramujo, encontrou caso, por aí a gente vai conseguindo avaliar a qualidade dessa classificação, desses tipos. E aí a gente fez uma reclassificação para dar uma orientada, que a gente está mudando ainda, pensando em termos dos termos que eram usados pela vigilância, de foco, criadouro, então tentar qualificar essas células, agregar e falar, essa célula aqui tem potencial para ser foco, essa tem potencial para ser criador, talvez seja interessante ir lá dar uma olhada, e sim, para ajudar na busca ativa. E também criamos um painel de observação online, onde a própria pessoa pode entrar lá e olhar cada célula dessa, olhar o que tem, o que não tem, as descrições e tal, e tentar melhorando e refinando e modificando essa linguagem para facilitar uma interação com o serviço. Vou terminar, Roseli. Está aberto, tá? Esse são campos, né? Ali é um campo secundário, porque a Cláudia, eu desenvolvi muito campo secundário e orgânico adaptativo. Tem uma metodologia boa para esse negócio, que o pessoal do campo estruturado não gosta muito, primário. Ali é o campo secundário, que é lá no INPE, né? E aqui é o campo primário, o pessoal que bota a mão na massa, e tem uns que vão nos dois, Roseli, Raquel, né? Esse é o pessoal forte e bom. E para trabalhar, para terminar, é que para trabalhar com essa perspectiva que a gente fica falando aqui, todo mundo, mas e aí? O gap, né, o buraco entre isso e o serviço parece imenso, porque é muito diferente em cada lugar, né? E aí eu acho que para trabalhar com essas coisas que cada hora vem vindo mais, a gente vai ter que, né, se reinventar no serviço e se reinventar também em quem está produzindo essas coisas para que essa conversa flua. Mas, de uma maneira geral, na minha experiência, ao longo desses anos todos, trabalhando em parcerias multi-institucional com gente da saúde e de outros setores, da assistência social também, eu acho que a gente tem, que a gente pode falar de uma lei, tá? Construir redes de colaboração institucional que sejam duradouras, longevas, ela é bem mais fácil quando ela é baseada em grupos que tiveram uma experiência anterior, com sucesso, de relacionamento de trabalho. Relacionamento de trabalho, na palavra relacionamento, tem muitas coisas aí, né? Você pode ter um trabalho de sucesso com relacionamento ruim,
não funcionará o próximo. Tá? E 2 axiomas, tá? Para gerentes e gestores em geral. Construção de confiança leva tempo. Tá? E redes ainda são sobre confiança. Por isso que gente é complicado. Tá? E redes que permanecem, que são longevas, elas necessitam de suporte institucional por longos períodos. Esse suporte, estas redes que têm esse suporte, conseguem fazer a diferença, conseguem promover, formar, capacitar, treinar e ir à frente. Não há maneira de introduzir e inserir essas novas tecnologias se a gente não pensar em como a gente vai mediar essa ponte. Porque a gente já viu isso no passado, né? Quando a gente usava régua, depois usou máquina, a gente usava, agora usa computador. A gente foi melhorando as tecnologias, mas não melhorou as relações. Então, a inserção, o grau de tecnologia está muito mais rápido, né? A mudança está muito mais rápida, e a gente não conseguiu lá atrás, se a gente não pensar isso em conjunto, a gente não vai conseguir. A gente vai ter bons papers, as pessoas fazendo macroindicadores ótimos, pesquisas excelentes, mas nada no serviço, porque vai ficar cada vez mais distante encontrar os nossos resultados, os resultados que a gente tem, que podem ser úteis, com o que o serviço precisa, de fato. Tá? Bom, obrigado, desculpa pelo tempo. Obrigada, Miguel. Agora eu queria chamar o doutor Francisco Chiaravalotti para a última apresentação dessa mesa. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, a Roseli, em nome da comissão organizadora. É um prazer estar aqui, né? Trabalhei muitos anos na SUSEM, então rever muitas pessoas que eu trabalhei junto, né, durante muito tempo, né? E eu vou ser mais pontual, né? E espero, as 2 apresentações foram excelentes, né? E eu espero manter o nível aqui, não sei se eu vou conseguir, né? E vou ser mais pontual também. Eu vou falar de uma questão que é o mosquito da dengue, o controle e as arboviroses, né? Que é uma coisa que vem preocupando muito, e eu convivi com isso desde 1985, quando a gente fez os primeiros levantamentos do Estado de São Paulo para identificar a presença, né? Então, participei do processo de identificação do mosquito, depois das primeiras epidemias, né? De dengue, agora zika, chikungunya, assim por diante. Então, o título da apresentação é o título de um último trabalho que a gente fez, né? Que a gente usou esse índice de condição de moradia e inteligência artificial para mapeamentos de área de risco para infestação pelo nosso mosquitinho da dengue e a ocorrência de arboviroses, né? Quer dizer, aqui do Pasteiro, da Secretaria, tem a colaboração do Gerson, do Valmir de Campinas e uma série de pessoas que depois eu vou citando conforme eu for apresentando, né? Bom, eu vou apresentar algumas coisas preliminares, né, para a gente chegar no trabalho final. Esse primeiro trabalho a gente publicou no BEPA, né, tem aqui os autores, e a gente fez um estudo em São José do Rio Preto, no momento que a equipe municipal tinha um trabalho muito bem feito, e a gente chegou à conclusão de que, para ter o casa a casa funcionar, que essa visita aos imóveis, ele precisaria ser feito uma vez a cada 15 dias, quer dizer, quase que o morador fazendo o trabalho, o que é inviável, especialmente para os municípios médios e grandes, né? Então, a gente começou a pensar, e o Valmir, né, o engenheiro Valmir de Campinas, falava muito, olha, vamos tentar identificar áreas de risco, né? Se a gente identificar áreas de risco, a gente consegue fazer um trabalho mais direcionado, né? Aqui um outro artigo, a gente perguntando se a gente perdeu a batalha, né, contra o mosquito, e a gente fala aqui de outras possibilidades, mas mostrando que não tem como não desenvolver, não aprimorar e não trabalhar com o controle do mosquito. Mesmo que a gente tenha vacina, mesmo que a gente tenha
outras metodologias, não tem como fugir do controle do mosquito, né? Então, a gente tem que continuar trabalhando com ele. Então, a partir dessas duas coisas, né, que o que a gente faz hoje, os municípios, o Estado, o Brasil, no mundo inteiro, não tem grande efetividade, e que a gente precisa buscar novas metodologias, a gente partiu para buscar novas ideias para o controle, né, para a vigilância e controle do mosquito e das arboviroses, no sentido de identificar áreas de risco, né? Então, esse aqui é um primeiro trabalho em que a gente usou armadilhas de adultos, né? A gente usou aqui a BG Sentinel, né, para capturar mosquitos, né? Fizemos esse trabalho num bairro de São José do Rio Preto, e aí a gente conseguiu mostrar uma relação da infestação de mosquitos adultos, de fêmeas, com a ocorrência de arbovirose. Então, isso animou a gente. Falou, olha, então, eu posso tentar alguma outra forma de medir a infestação que não o índice de Breton, a forma larvária, que é uma coisa que dá muito trabalho, e vários estudos têm mostrado que a relação não é tão direta, né? Aqui a relação é melhor porque a gente está trabalhando com o mosquito adulto e com a fêmea que transmite a doença, né? Aqui um outro trabalho, né? O principal autor aqui é o Gerson, também com o Valmir, né? E aqui a gente usou o índice de condição de moradia, o ICM, que foi proposto por Tunlin, que é um indicador interessante, porque ele avalia as condições da casa, avalia a condição da casa, do quintal, o sombreamento, dá uma nota de 1 a 3 para cada uma dessas avaliações. Isso é feita pela pessoa que faz a visita, e ela tem, vários estudos já mostraram que tem uma relação direta com o risco de presença do vetor. Então, quanto maior o score, maior o risco da presença aí do vetor, né? Então, isso aqui basicamente é a ideia do que a gente acabou de finalizar no município de Campinas, né? Então, aqui, usando imagens de satélite, né, que era uma outra aposta, será que se a gente olhar de cima, né, olhar as imagens de satélite e capturar mosquitos com armadilhas e outras formas, será que a gente consegue identificar áreas, né, a partir do uso e ocupação do solo, mais favoráveis para a presença do vetor? Então, é uma dúvida, né? Isso é uma questão que não está respondida, tanto que a gente colocou aqui, né, o uso de sensoramento remoto para mapeamento de infestação de áreas de risco, né? É uma tarefa prática, é uma tarefa que pode ser feita, então a gente fez o trabalho, mas no próprio título a gente colocou uma pergunta, né? E essa pergunta não está respondida. E o projeto que a gente está finalizando agora partiu dessa pergunta e acabou tomando um outro rumo que eu vou comentar com vocês, né? Mas aqui, nesse trabalho, né, a gente colocou aqui as armadilhas de adultos. A partir das armadilhas de adultos, a gente consegue fazer um mapa por crigagem, né? Então, pelo menos mostrou que o uso das armadilhas é interessante, porque a gente consegue não só ter um indicador para toda a área, mas a gente consegue ter o indicador para pedaços da área, né? Então, o uso da armadilha é interessante, né? E o que a gente encontrou no trabalho é que a infestação tinha uma relação com telhados de amianto e lajes. E a gente interpretou isso também como uma relação socioeconômica, né? Então, tem uma relação socioeconômica. Então, foi um primeiro trabalho que a gente fez e a gente quis avançar nessa ideia, tá certo? Aqui, um outro trabalho também interessante, já usando inteligência artificial, que não é a minha área, né? Eu sei lá, inteligência artificial para mim é uma caixinha preta, né? Mas também foi bem interessante que a gente começou uma parceria com o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, né? O professor Jefferson, o professor Quintanilha, né? Que é um especialista em análise em imagens de satélite. Então,
que a gente fez nesse trabalho? A gente pegou nessas 4 áreas de Campinas, que era uma área que a gente tinha desenvolvido o projeto, trabalhado com o estudo lá, coordenado pelo Gerson, né? E aí a gente conseguiu mostrar que eu, identificando caixas d'água e piscinas, eu conseguia fazer uma distinção socioeconômica entre as áreas, né? Que é uma área de estudo que tem alguns estudos na literatura, não tem muitos, mas tem alguns, né? A nossa ideia inicial é que, se eu conseguir identificar, diferenciar nível socioeconômico, independente da caixa d'água ou da piscina ter ou ser um criador ou não do mosquito da dengue, eu poderia usar essas informações para fazer uma classificação socioeconômica das áreas, e, a partir da classificação socioeconômica das áreas, eu poderia identificar áreas para serem trabalhadas do ponto de vista do controle do mosquito ou das arboviroses com uma intensidade maior. E daí surgiu uma ideia secundária, né? Quer dizer, de repente, essa metodologia, se eu fizer isso para uma cidade, nos setores censitários, por exemplo, e validar isso com dados censitários, eu poderia ter uma ferramenta em tempo real para identificação de nível socioeconômico, que poderia servir para a identificação de áreas de risco para vários agravos, mas também para ter informações intercensitárias, né? Então, é uma ideia que a gente está seguindo, né? Bom, aí a gente começa aqui com o trabalho que a gente fez, financiado pela FAPESP, né? O uso de sensoriamento remoto e inteligência artificial para a predição de áreas de alto risco para infestação por Aedes aegypti e arbovirose, projeto financiado pela FAPESP, acabou agora em outubro, desenvolvido em Campinas, né, com parcerias aqui, o Gerson, do Pasteur, o Valmir, do CVE, o professor Jefferson, da Universidade de Sheffield, Kehler, um professor também lá da Inglaterra, o pessoal do Imperial College, o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, e o professor Quintanilha, aqui do Instituto de Energia e Ambiente, e vários alunos também que participaram do estudo. A ideia inicial aqui do trabalho era partir daquele primeiro trabalho em que a gente identificou alguns usos e ocupação do solo associado com a infestação, né, as lajes e telhados de amianto, e olhar as imagens de satélite e, a partir daí, associar com a infestação. Associar como? Aí a gente colocou 30, a gente sorteou 30 setores censitários e colocou armadilha de adultos nesses 30 setores censitários, né? A BG Mosquitito, que é uma armadilha que funciona com atraente, funciona com a bateria, e ela captura mosquitos. Então, vamos fazer isso no município inteiro, vamos medir a infestação e vamos olhar as imagens de satélite, né, e ver qual a relação que isso pode ter entre a infestação e o uso e ocupação do solo. Também partindo da ideia do ICM, né, do Índice de Condição de Moradia, lá do Tunlin, de 1995, vamos visitar as casas, nessas quadras onde estão as armadilhas, e vamos medir o ICM, né? Então, aí a gente ampliou um pouquinho o ICM, em vez de apenas condição da casa, condição da moradia e condição do sombreamento, a gente olhou telhado, olhou uma série de outras coisas, e também olhamos a fachada. Então, em algum momento, teve essa ideia, vamos olhar a fachada da casa e vamos tirar uma foto da fachada da casa, tá certo? E a ideia era associar o índice de condição de moradia dessas casas, né? Quer dizer, uma amostra bem isso que o Miguel estava falando, né? De ir para o campo, a gente fez isso durante 2 anos, esse trabalho, né? E a gente mediu a infestação, foi lá no campo para medir o ICM nessas várias categorias. E a ideia, a hipótese inicial é que a gente conseguiria, usando as imagens de satélite, meio que adivinhar o ICM da casa. E na medida que o ICM tem uma associação já conhecida com o risco da infestação pelo vetor, pelo mosquito, a gente poderia, com isso, selecionar imóveis, quarteirões, setores de maior ou menor risco
e trabalhar naqueles com maior risco. Então, sempre a ideia seria identificar áreas de risco para otimizar o trabalho. Em vez de eu ir no município 2 vezes, 6 vezes por ano, uma vez a cada 2 meses, eu trabalharia em 10% ou 15% da área de uma maneira mais intensiva. Então, essa era a ideia, né? Então, a gente trabalhou em Campinas, né, com apoio lá da Secretaria Municipal de Saúde. A gente instalou armadilhas em 200 quarteirões. Essas armadilhas ficavam instaladas de um dia para o outro. E a gente repetiu isso durante 3 meses, no verão de 20 e 21, e mais 3 meses no verão de 21 e 22. Então, foi uma coleta bem grande, né, pegando aí os 2 verões. E também medimos o ICM nos imóveis desses 200 quarteirões. E isso distribuído em toda a cidade, na área urbana de Campinas, né? Para cá, certo? Então, aqui o primeiro resultado. A gente está trabalhando ainda com esse resultado. As 200 armadilhas colocadas e aqui o número de mosquitos capturados, certo? E a partir dessa captura dos mosquitos, a gente fez um mapa de infestação. Então, já um resultado interessante. Quer dizer, se eu usar as armadilhas, o problema da armadilha é que ela é cara, é importada, mas a gente poderia fabricar no Brasil. Mas é um trabalho muito mais rápido. Você instala a armadilha num dia, retira no outro, trabalha com mosquito adulto, precisa de muito menos recurso humano do que para fazer o índice de infestação, uma amostra muito menor, e a gente consegue diferenciar as áreas de infestação por mosquito adulto, que tem uma relação direta com a infestação. Então, esse é o nosso primeiro resultado, certo? Bom, a ideia de adivinhar, né, o ICM, né, então, para medir o ICM, eu teria que ir em todos os imóveis do município para identificar quem é de risco e quem não é. Se eu conseguisse uma metodologia que indicasse para mim qual é o ICM daquele imóvel, sem eu precisar visitá-lo, eu conseguiria otimizar, né, o processo de identificação das áreas de risco e de uma maneira muito mais rápida, né? Claro que eu preciso conhecer algumas coisas, mas isso poderia ser uma ideia interessante. Isso não deu certo, pelo menos por enquanto. A gente continua, né? Mas o que acabou dando certo foi a imagem da fachada, né? Então, a foto que foi tirada da fachada, com autorização do morador, o projeto foi aprovado no comitê de ética e tudo mais, né? Aqui estão os autores do trabalho que a gente acabou de submeter numa revista, né? E o que acabou dando certo foi associar, né? Quer dizer, olhar a imagem da fachada, tá certo? Né? A parte de adivinhar, entre aspas, o ICM olhando a imagem de satélite, por enquanto não deu certo, a gente está investindo nisso, né? Vamos fazer novos processos, né? Então, aqui o município de Campinas, as quadras trabalhadas na área urbana, né? Bom, a primeira coisa interessante que a gente encontrou foi uma relação muito boa entre a imagem da fachada. E esse ICM ele tem muito a ver com a experiência do pessoal do campo. Então, aquela pessoa que visita, que conhece a casa, ele tem um feeling, né? Ele olha para a casa e fala, essa casa tem mosquito, essa casa não tem. Olhando, né? Então, é isso que a gente está tentando capturar. Então, a primeira coisa que aconteceu foi que uma alta correlação entre a imagem e a fachada, a nota que foi dada para a fachada e as outras condições que a gente colocou, a condição do quintal, a condição do imóvel, a condição de pavimentação, a imagem, o telhado, a existência ou não de recipiente. Os que deram melhores foram esses 2 aqui, mas a pavimentação do quintal e o sombreamento também. Então, o que mostrou esse primeiro resultado, falou, se a gente tiver uma imagem da fachada da casa, a gente consegue tomar uma decisão de visitar ou não visitar aquela casa, né? Quer dizer, imaginando que essas coisas estejam correlacionadas. Bom, mas, mesmo assim, para fazer isso,
eu tenho que visitar todas as casas. E aí, essas fotos que foram tiradas, foram trabalhadas com inteligência artificial, um processo chamado Deep Learning, aprendizado profundo, que aí é o pessoal lá da Universidade Federal de Minas Gerais, da computação, que entende, e eles encontraram, né? Então, aqui é para cada uma das rodadas que foram dadas, nessa última aqui, encontraram uma boa relação entre a imagem da foto e o resultado que a máquina deu, né? No caso, a inteligência artificial Deep Learning. Né? A gente trabalhou com um nível de 5 valores, né? Tinham notas de 1 a 5. Notas de 1 a 5 não teve muito, não foi tão bom, mas notas de 1 a 3, o que é a proposta inicial aí do Tung Lin, a gente conseguiu um bom grau de acerto. Quer dizer, além da fachada estar relacionada com outras condições que estão relacionadas com a infestação do vetor, eu consigo, usando um processo aí de Deep Learning, dizer se aquela, a partir da foto, dizer se aquela é nível 1, nível 2 ou nível 3. O nível 1 sendo pior, o 2 mais ou menos e o 3 melhor. Né? Então, a segunda conclusão que a gente teve aqui do trabalho. Né? E o terceiro passo que foi dado foi olhar, quer dizer, a gente tirou foto das casas, mas eu tenho ferramentas que fazem isso automaticamente. Por exemplo, o Google Street View tira fotos das fachadas, não precisa ser necessariamente o Google Street View, porque isso eles cobram e tal, mas o experimento que foi feito naquelas 4 áreas iniciais aqui, que a gente já tinha trabalhado o ICM, né, na pesquisa coordenada pelo Gerson, né, que eram 4 áreas. Aqui a primeira é uma área de alto nível socioeconômico, então aqui o verdadeiro índice de condição da moradia para a fachada e aqui o valor predito. Então, nem todos os valores estão batendo, mas tem uma correspondência boa. Aqui na área intermediária, de nível socioeconômico intermediário, aqui numa outra área de nível socioeconômico intermediário, e aqui na área com nível socioeconômico mais baixo. Né? Então, a nossa hipótese inicial a gente não aceitou, mas a gente teve um resultado interessante que, de repente, a gente acha que pode contribuir. Né? Então, finalizando aqui, as condições das fachadas se correlacionam com as categorias do ICM, e tem vários estudos já mostrando que o ICM se correlaciona com a infestação pelo mosquito. Né? Esse processo a gente chamou de PCI-NET, né? Que é o Premise Condition Index, no nome dado pelo Tung Lin, NET aí de rede, né? Produziu bons resultados em diferenciar as condições das fachadas em 3 níveis, não em 5, como a gente tinha inicialmente feito. Era uma estratégia escalonável para fazer triagem em grandes áreas, e todo o processo pode ser automatizado. Quer dizer, se eu tiver um processo de coletas de informações, né, por algum sistema, né, de fachadas, eu posso usar isso para alimentar a PCI-NET. Né? A nossa hipótese é que é possível usar a PCI-NET para classificar as condições das fachadas dos edifícios sem visitá-los fisicamente. E a PCI-NET pode otimizar a vigilância e o controle do vetor e das arboviroses, reduzindo o número de visitas presenciais e identificar edifícios ou quadras ou setores censitários ou bairros de maior risco. Então, a gente acha que a gente avançou um pouco. Né? O Gerson, por exemplo, vê esse resultado, ele acha que é um resultado diferente do que a gente tem encontrado para vigilância e controle. Né? Então, a gente tem um chão ainda muito grande ainda pela frente, a gente vai fazer novas pesquisas em parceria com as instituições, com universidades, municípios. Né? A ideia é que a gente faça um trabalho com Ribeirão Preto e talvez São José do Rio Preto e tentar continuar nessa ideia aqui de tentar conseguir novas ferramentas de vigilância e controle. Tá.
E aqui as referências que a gente usou. Muito obrigado aí pela oportunidade, foi um prazer aqui. Obrigada, Chico. Eu tenho duas perguntas que foram encaminhadas para mim e para a Márcia. Se puderem chegar aqui em cima, por favor. Oi? Eu quero agradecer os três pela excelente palestra. Espero que tenha sido importante e representativa para a vigilância, principalmente. E eu tenho duas perguntas para a doutora Márcia. Sim. A primeira é, o CISGEL contempla notificações relativas aos animais domesticados, tipo cães, gatos, herbívoros? Enfim, a gente tem uma... Quando a gente seleciona o tipo do animal, nós já temos alguns animais exóticos, como javalis, por exemplo, e os equídeos, por causa do vírus do oeste do Nilo. E nós temos uma categoria outros. Nesse outros, as pessoas podem colocar, na verdade, o que elas quiserem, e a gente seleciona depois. Como é que a gente faz a seleção desses, né, do que a gente vai usar quando a gente faz a auditoria? Né? Então, todos os dados ficam lá, né, e podem ser solicitados para uso. E, a partir do ano que vem, a gente tem um mega desafio, junto com a Coordenação Geral de Vigilância e Zoonoses, que é incluir no CISGEL o que a gente está chamando do módulo de zoonoses urbanas, para incluir cães e gatos. A gente já está trabalhando para isso. As informações para os cães e gatos, eles já estão, né, identificadas na ficha de notificação de saúde animal, mas a gente vai ter muito trabalho para incluir, e sempre, gente, o nosso trabalho sempre de construção do módulo do desfecho, de todas as coisas, é sempre validar com alguns de vocês, porque a prática é fundamental, né? E aí a gente sempre escolhe algumas secretarias ou municípios que a gente trabalha junto, ou grupos de diversos lugares do Brasil, porque as realidades são diferentes. E a gente tem que buscar essas realidades, né, para o sistema. A segunda, Márcia, é como solicitar o módulo SUS do CISGEL, para o CISGEL, para ser usado integrado ao CISGEL? Então, e hoje esse cadastro está todo automatizado. Quando você entra lá no site, né, aí isso tem que ser feito pela web. E você entra na página central, você vai se cadastrar. Você tem um colaborador voluntário, que é qualquer pessoa, e você tem lá, você é uma instituição, se cadastre como uma instituição. Quando você clica lá, você vai encontrar todos os passos. Só que um desses passos importantes é assinatura, né? O que a pessoa faz? Normalmente a gente faz com todos os aplicativos normais, a gente aceita regras de uso. Mas, para o uso institucional, a única coisa que o procurador da República não deixou a gente abrir mão é da gente ter um termo que a pessoa baixa, o chefe assina, salva num PDF e coloca de novo o PDF assinado no sistema. Por que isso? Porque o cadastro institucional dá àquela secretaria, né, ao chefe e à sua equipe o poder de visualizar todas as informações, inclusive os dados dos colaboradores. E, por isso, a gente tem que ter aí uma responsabilidade sobre o uso desses dados. Então, o termo de uso, o que ele faz né, que para a gente da saúde, a gente já está muito acostumado com isso, né? Mas para outros órgãos, não. Né? Então, a gente se compromete a usar aqueles dados para a nossa função, para a nossa missão. A gente compromete a não abrir os dados das pessoas, sei lá para quê, né? Enfim, aí aquelas coisas que são normais, mas a gente precisa de uma responsabilidade sobre isso. E, principalmente, com os dados do desfecho,
a gente precisa realmente da responsabilidade, da atenção àquela informação. Então, eventualmente, a gente pode ter um registro de um vírus, uma coisa absolutamente nova, que antes de ser divulgado de qualquer forma, a gente precisa sentar, discutir, é um dado, né, sensível, e isso é responsabilidade da gente. Então, entra no sistema, se cadastra, baixa o termo, vê quem é o chefe, assina, inclui os e-mails da sua equipe, porque são as pessoas que vão receber o alerta e vão ter acesso à base de dados. Por que a gente fala da equipe? Porque as pessoas tiram férias, né? Não pode ser uma única pessoa recebendo isso. E, a partir daí, né, isso passa por esse processo e está garantido, então, acesso institucional. Obrigada aí pelas perguntas, foi super importante. Obrigada a vocês pela participação. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta a fazer para os palestrantes. Se não, eu queria agradecer a participação de todos. E entregar para vocês uma lembrança. Uma lembrança em agradecimento à participação de vocês no evento.